Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo hoje e sempre. Amém? Hoje nós iremos meditar na palavra de Deus sobre sabedoria. E é interessante porque nesse capítulo, em Provérbios, nós vemos que a sabedoria ela existia antes mesmo do mundo que nós conhecemos ser criado por Deus. Antes da terra ser criada, do universo ser criado, de todas as coisas serem criadas por Deus, a sabedoria já existia. E aqui nessa palavra, nós vemos que a sabedoria é mais importante do que o ouro, do que a prata, do que as riquezas. E vamos, então, meditar nessa palavra. Eu te convido hoje a orar ao Senhor, pedindo a Deus sabedoria. Amém? Após a meditação da palavra, eu vou orar com você. Vamos lá. Provérbios, capítulo 8. Vou ler o capítulo 8 inteiro, que tem como título A sabedoria pede para ser ouvida. Então vamos ouvir, meditar no que está escrito. Escutem, pois, a sabedoria chama. Ouça, porque o entendimento levanta a voz. No alto dos montes, junto ao caminho, a sabedoria se coloca nas encruzilhadas. Ao lado das portas da cidade, na entrada, ela anuncia: a vocês eu clamo, a todos vocês. Levanto minha voz para todo o povo. Vocês, inexperientes, mostrem discernimento. Vocês, tolos, mostrem entendimento. Ouçam, pois, tenho coisas importantes a lhes dizer. Tudo o que digo é correto, pois falo a verdade, e toda espécie de engano é detestável para mim. Meu conselho é justo. Não há nada nele que distorça a verdade ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Escolham minha instrução em vez da prata e o conhecimento em vez do ouro puro. Pois a sabedoria vale muito mais que rubis. Nada do que você deseja se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência. Sei onde encontrar conhecimento e discernimento. Quem teme o Senhor odeia o mal. Portanto, odeio o orgulho e a arrogância, a corrupção e as palavras perversas. O bom senso e o sucesso me pertencem. Tá vendo? Quem tem sabedoria, o bom senso e o sucesso me pertencem. O discernimento e o poder são meus. Graças a mim, os reis governam e as autoridades emitem decretos justos. Com minha ajuda, as autoridades lideram e os nobres julgam com justiça. Amo os que me amam. Os que me procuram, por certo, me encontrarão. A sabedoria. Amo os que me amam. Os que me procuram, certamente me encontrarão. Onde podemos encontrar sabedoria? A verdadeira sabedoria somente pode vir do alto, vir de Deus. E nós procuramos sabedoria em Deus, buscando no Senhor. Então, todos que procuram sabedoria no Senhor, por certo, encontrarão. Versículo 18. Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Quem tem sabedoria, assim como Salomão, pediu sabedoria, não pediu riquezas, não pediu outras coisas. Deus falou: olha, pede o que tu queres, no sonho, O Senhor falou com Salomão. E ele pediu sabedoria, e Deus disse: olha, porque me pediu sabedoria e não qualquer outra coisa, eu vou te dar sabedoria, mas também riquezas. Ele pediu sabedoria. E aqui na palavra diz: os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. Não deseje aquilo que é dessa terra, ouro, riquezas. Deseje sabedoria. Quando você tem sabedoria, você vai ter tudo. Você vai ter prudência para agir, você vai agir com justiça. Então, o foco não são as riquezas. O foco é a sabedoria. Quando nós verdadeiramente procuramos,
no Senhor sabedoria nós acharemos, não desejando riquezas, mas desejando saber, conhecer, ter discernimento, conhecimento, saber cuidar daquilo que Deus nos confiou. Porque Salomão pede sabedoria para cuidar do povo, que Deus entregou todo um reino para ele. Salomão era rei, ele tinha que governar o povo, e ele tinha receio de como faria isso, então ele pede: Senhor, me dá sabedoria para guiar o teu povo. Me pede sabedoria para poder conduzi-los, para poder guiá-los. Então Deus fala: porque pediu sabedoria e não qualquer outra coisa. Então eu te darei riquezas. O Senhor promete outras bênçãos a ele, porque ele, no coração dele, ele queria sabedoria para conduzir o povo de Deus da melhor forma. Então que nós possamos ter no nosso coração verdadeiramente o desejo de ter sabedoria para cuidar daquilo que o Senhor nos confiou. Amém? Versículo 18, eu parei, né? Tenho riquezas e honra, bens duradouros e justiça. Minha dádiva vale mais que ouro puro. Meu rendimento é melhor que a fina prata. Ando em retidão nos caminhos da justiça. Os que me amam recebem riquezas como herança. Sim, encherei seus tesouros. A sabedoria diz: olha, sim, eu encherei seus tesouros. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer outra coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes de a terra existir. Nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que água brotasse de suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá, quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá, quando ele pôs as nuvens no alto, quando estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá, quando ele determinou os limites do mar, para que não avançasse além de suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Todos que seguem os caminhos de sabedoria são felizes. Ouçam minha instrução e sejam sábios, não a desprezem. Felizes os que me ouvem, que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra, encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra, prejudica a si mesmo. Todos que me odeiam amam a morte. Que nós possamos hoje buscar sabedoria. Nós vemos aqui, né, esse capítulo, a escrita como se fosse a sabedoria falando conosco, né, pedindo para falar conosco. E nós podemos recebê-la pedindo a Deus, clamando ao Senhor para que nos dê mais sabedoria. E Ele dá a todo que pede. Como Salomão pediu sabedoria e não qualquer outra coisa, Deus deu sabedoria e tantas outras coisas. Que nós possamos chegar ao Senhor, pedindo ao Senhor sabedoria para cuidar daquilo que Ele nos confiou e daquilo que Ele ainda irá nos confiar. Amém? Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, que possamos nos aproximar de Ti, que possamos nos achegar a Ti e clamar por sabedoria. Nos ajuda, Senhor. Eu te peço que aqueles que estão aqui comigo em oração, clamando, pedindo ao Senhor por sabedoria, assim como o Senhor ouviu o pedido de Salomão, que tinha um coração sincero,
em querer guiar o seu povo. Aqueles que estão aqui pedindo por sabedoria para conduzir, para cuidar daquilo que o Senhor tem nos confiado. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha colocar sobre cada um de nós uma porção, a porção que o Senhor sabe que nós precisamos. Nos dê sabedoria, Senhor, para conduzir o que o Senhor nos confiou, para cuidar daquilo que o Senhor nos deu para cuidar. No nome de Jesus. Amém